Eu diria para você que os países desenvolvidos, em geral, conseguiram, utilizando uma tributação adequada da sua população, investir gradualmente em todos os componentes que nós estamos conversando, a ponto de termos aí cidades bem estruturadas, população, né, com acesso universal à educação básica, um grande percentual da população na graduação, né, com cursos de graduação superior, de nível superior, e, a partir daí, ter também uma pós-graduação significativa, contribuindo para as pesquisas que colocam os países na ponta do mundo. Porque é pela pesquisa e pela formação de profissionais de nível, de alto nível, é que se formam as condições para o país deslanchar, avançar e realmente se tornar cada vez mais poderoso sob o ponto de vista de uma nação, né, que também passa também a respeitar mais os direitos da sociedade, né, a preocupação com aquilo que seria necessário para o desenvolvimento dessa sociedade. Então, num contexto desses, eu diria que se os países já fizeram isso e chegaram nessa situação daquilo que nós hoje chamamos de país desenvolvido, por exemplo, eu acredito que o Brasil não é nem um pouquinho menos inteligente como população do que esses países. Então, nós também temos todas as condições. Porém, nós temos mais condições, às vezes, do que muitos daqueles países, pelas riquezas que nós temos aqui dentro. Então, o que ocorre é que, sob o ponto de vista tributário, o que o país arrecada, ele é suficiente para conseguir atingir todos esses aspectos que nós abordamos há pouco. O que ocorre é que nós precisamos ver que nós temos cometido problemas sérios em termos de gestão ao longo das décadas. Né? Quer dizer, o Brasil já melhorou muito em muitas coisas, mas a questão da gestão, em geral, tem sido um grande problema. E o que acaba ocorrendo é que há clara colocação hoje pela sociedade que ela demanda por uma educação básica, primeiro, universal, e temos que fazer os esforços para que isso aconteça, e quem vai ter que fazer isso realmente é a sociedade, cobrando das classes que são eleitas para gerirem os destinos, né, nossos enquanto sociedade, e, portanto, vão ter que cuidar para que os investimentos oriundos dos impostos sejam realmente aplicados para universalizar a educação. Se nós olharmos para isso, programas têm sido criados mostrando que tem iniciativas significativas, foram inovações, e que nós temos que inovar de novo. Provavelmente nós vamos ter que ver o seguinte: até onde atingimos agora? Com os recursos do orçamento existentes, o que é que nós podemos fazer que terá que continuar? E seguramente temos que rever, eventualmente, alguma coisa que nós hoje fazemos, para que, e agora estou falando só para o momento, porque esse momento eu acredito que ele passa. O Brasil já viveu várias crises. Né? Nós já vivemos crises bastante sérias. E o Brasil conseguiu dar volta por cima naquele negócio. De vez em quando parece que nós queremos voltar atrás, né? Um pouquinho. Mas eu acredito que nós vamos enfrentar isso e vamos conseguir vencer novamente. E a sociedade tem que estar muito atenta a isso. O que ocorre, portanto, aqui quando pegamos programas bons? Assim como o Plano Nacional de Pós-Graduação é algo que vem avançando significativamente. Mas o que acontece com o PNPG? A pós-graduação é avaliada sistematicamente há 40 anos. E quem é que avalia? Não é uma instituição, não é a CAPES, instituição, é a CAPES, né, não com os funcionários da CAPES, não, é a CAPES, instituição, usando a comunidade científica e acadêmica que faz parte disso. É a comunidade que avalia assim, aquilo que ela faz e que diz o que é que ela tem que melhorar e o que é que não, né, e o que é que tem de problemas, etc. Aquilo que se faz na pós-graduação, nós temos que fazer da mesma forma, gradualmente, na graduação. Não estou dizendo que é o mesmo processo, nem a mesma sistemática, mas nós temos que ter isso de forma
sistemática como atividade, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que avaliar os programas que nós desenvolvemos no país nas várias instâncias. De tempos em tempos, nós temos que avaliar. Esse aqui chegou já num bom nível, queremos melhorar, o que é que nós temos que fazer para melhorar? E isso significa que estas avaliações possibilitam, inclusive, a gente rever até o orçamento delas. O orçamento, às vezes, para fazer uma coisa, é maior no começo do que depois na manutenção. Em outros momentos, ele tem que ser maior para agora eu inovar. E é claro que tem que fazer uma revisão. E aí vem a velha máxima de sempre. Uma boa revisão é feita toda vez que você tem uma crise. É só olhar dentro das nossas casas. Se a gente está... Se a família toda, está todo mundo muito bem, quando você vai ver lá, por exemplo, enquanto está bem, ninguém olha, ninguém quer olhar muito, não. E não poderia ser assim. Nós teríamos que fazer avaliação, principalmente quando está indo muito bem. E fazer avaliação quando tem problemas, porque se eu fizer a avaliação sistematicamente, eu vou evitar que fique ruim depois. A própria questão que nós estamos vivendo hoje no país inteiro, porque não é só o governo federal, os governos estaduais estão com o mesmo problema, e os governos municipais idem, há necessidade de fazer essa revisão, que provavelmente, se a avaliação fosse feita sistematicamente, nós não teríamos essas crises desse tamanho. Ok, cara? Não sei se eu consegui responder um pouco a você. Tem mais alguma coisa para a gente poder... Não, professor, pode ir lá comer, professor. É que eu tenho reunião daqui a pouquinho, tenho essa reuniãozinha com eles, e depois... Tá. Mas olha, um abraço para vocês, parabéns pelos 40 anos. Eu mandei uma mensagem, inclusive, né para a reitoria sobre isso, mas assim, mostrando a importância de uma instituição como a Unesp, a capacidade que eu acredito a Unesp tem demonstrado, estou falando como cidadão, né? Como cidadão, tem demonstrado num multicampo como vocês têm, né? Quer dizer, então é multicamp, né? E esse multicamp vocês têm crescido sistematicamente e trazendo no crescimento uma qualidade naquilo que vocês estão fazendo. Então, os parabéns à Unesp, os parabéns aos gestores da Unesp, à comunidade acadêmica, os parabéns aos alunos, né? Porque uma universidade se faz com seus alunos, né? São os professores, os alunos e os funcionários. Esse conjunto absolutamente é necessário. Uma universidade não se torna boa se ela não tiver bons professores. Mas os bons professores são aqueles que atraem os alunos, e os alunos se tornando bons, sendo bons, se tornam ainda melhores e alavancam a instituição. Então é uma obviedade que eu estou te falando, mas apenas para cumprimentar, né, a Unesp e desejar a ele outros 50 anos de sucesso, inovando e atuando de forma sistemática, né, na preocupação com a qualidade do que faz, na pós-graduação, na graduação e na extensão, que no caso da extensão de vocês é muito próxima à sociedade, porque nos vários campos que vocês têm, né, isso é possível fazer. Ok? Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado de novo por nos atender. Tchau, tchau. Tudo de bom, hein? Até mais. Até mais.